Muito bem, você está em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde estudamos as Escrituras com profundidade e clareza, para edificar pastores, líderes e professores na exposição fiel da Palavra de Deus. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em Ciências da Religião, professor de Hebraico Bíblico e Exegese do Antigo Testamento nos seminários, e também sou apresentador deste programa, que visa a equipar os líderes e o povo de Deus em geral com conhecimento bíblico e teológico sólidos, fundamentados na autoridade das Escrituras em suas línguas originais. Hoje você ouvirá a aula final de Exegese do Antigo Testamento. Conhecerá as 5 pérolas do hebraico bíblico em passagens bíblicas. E também ouvirá alguns depoimentos dos meus alunos do Seminário Teológico Betel Brasileiro, no Polo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito bem, vamos começar a falar então em nosso primeiro bloco sobre as 5 pérolas do hebraico bíblico em passagens da Palavra de Deus. Sim, para encerrar os nossos estudos, estas 5 pérolas extraídas do hebraico bíblico irão enriquecer a compreensão de qualquer aluno das Escrituras Sagradas. Nós vamos falar então da nossa primeira pérola, o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto diz: no princípio criou Deus. Essa expressão em hebraico é Bereshit bara Elohim. E a pérola que nós podemos tratar aqui nesse versículo é justamente a palavra bará, que é o verbo criar. Essa palavra bará significa que Deus está criando ex nihilo, ou seja, criando do nada. E esse verbo é usado exclusivamente para a criação divina. Portanto, nenhum ser humano, quando faz alguma coisa, quando cria alguma coisa, para nenhum desse ser humano é utilizado o verbo bará, mas outros tipos de verbos também. Então, quando se usa o verbo bará aplicado a Deus, isso implica que Deus é o único capaz de criar algo a partir do nada, nessa expressão ex nihilo no latim. A escolha desta palavra, então, distingue a atividade criativa de Deus da ação humana, que sempre requer matéria-prima para que o ser humano possa construir alguma coisa. Vamos agora avançar para a segunda pérola do hebraico bíblico, que é o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E nesse texto nós podemos ler o seguinte: eu sou o que sou. Nós podemos perceber que no texto em hebraico a expressão é Ehyeh Asher Ehyeh. E a pérola dessa passagem que podemos extrair é que o verbo Ehyeh, eu sou, ou literalmente eu serei, esse verbo é derivado da raiz hayah, que é o verbo ser em hebraico. Este nome de Deus, então, transmite a ideia de eternidade e autoexistência, apontando para um Deus que transcende o tempo, sendo ao mesmo tempo presente em cada momento da nossa história e da nossa vida. Você está gostando das pérolas do hebraico? Pois então continue comigo. Vamos tratar agora da terceira pérola, que está no Salmo de número 23, versículo 1. O Salmo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. A expressão em hebraico que aparece é a expressão Adonai Roi. A pérola que podemos extrair dessa expressão em hebraico é que a palavra Roi, meu pastor no possessivo, procede da raiz Raá, que é pastorear ou cuidar. Portanto, é um verbo. Se na língua hebraica nós traduzimos como pastor, que é substantivo, mas em hebraico a palavra é o verbo. Portanto, poderíamos dizer que o Senhor é o nosso ou meu pastoreador, aquele que cuida de mim.
No hebraico, então, o termo carrega não apenas a ideia de guiar, mas também de nutrir, proteger e também de proporcionar descanso. Isso reflete o cuidado íntimo e completo de Deus pelo seu povo. Impressionante, né? Avançando então para a quarta pérola do hebraico bíblico, que está em Isaías capítulo 7, versículo 14. O texto diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. No hebraico a frase é Hine ha-alma hará ivoletetz ben. Que nós podemos retirar então a pérola da seguinte maneira. A palavra alma, em hebraico, é traduzida como virgem ou jovem mulher. O seu uso específico no hebraico bíblico geralmente refere-se a uma mulher jovem em idade de casar-se, implicando então pureza dessa mulher jovem. Este versículo aponta para o cumprimento messiânico em Jesus Cristo, como está em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o texto em grego diz claramente que a virgem conceberá. E é claro, há uma discussão na própria cultura judaica sobre se seria apenas uma jovem ou de fato uma virgem. Sobre isso eu aconselho você a estar acompanhando outro episódio do nosso podcast, em que eu entrevistei o reverendo Rafael Ribeiro, também conhecido como Rafael Moré. Ele tem uma explicação bastante completa sobre essa questão envolvendo essa pérola do hebraico bíblico. Vale a pena você conferir. Por fim, a última pérola do hebraico que nós vamos usar neste episódio, ela está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E o texto diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O texto em hebraico que você pode ouvir e conhecer é o texto da conhecida oração judaica. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A pérola que podemos tirar desse texto está justamente na palavra Echad, que é traduzida como o numeral 1. E sugere uma unidade composta nesse contexto, porque ela é usada em outros contextos também para descrever uma unidade de partes, como você pode ver em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E o texto diz o seguinte: os dois serão uma só carne. De fato, a palavra uma que aparece aqui do texto hebraico é Echad. Este termo, então, sustenta a doutrina da unicidade de Deus, enquanto permite a pluralidade em sua natureza, como foi revelado também no Novo Testamento. Bom, essas 5 pérolas revelam como o hebraico bíblico enriquece a nossa leitura das Escrituras, desvendando nuances e profundidades muitas vezes perdidas em traduções. Que esses detalhes inspirem você, então, a continuar explorando a palavra de Deus com zelo e também com reverência. Bom, faremos agora uma pausa. Espero que você esteja gostando deste episódio. Voltaremos daqui a pouco com os depoimentos dos meus alunos. Será que eles vão me elogiar ou será que vão reclamar? Acredite, você vai querer ouvir o que eles têm a dizer sobre as aulas que eu ministro aqui no seminário. Então, até daqui a pouco. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida.
Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, estamos agora de volta com alguns depoimentos individuais dos meus alunos. Todos eles falando sobre a experiência acadêmica no estudo do hebraico bíblico comigo e também da feitura da exegese final do curso que eles puderam produzir sobre o Salmo 139. Vamos então conhecer alguns dos meus alunos e ouvir o depoimento que eles têm a falar para cada um de nós. O primeiro aluno que você vai ouvir é o meu aluno Pablo Demétrio. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem, professor Davidson Bion. Ter estudado hebraico bíblico neste ano de 2024 foi uma experiência maravilhosa em poder ter conhecido os textos, a língua, a linguagem do povo de Israel, do povo de Deus. E quando cheguei aqui e tive a possibilidade de aprender o alfabeto hebraico, mais maravilhado ainda fiquei em aprender o Aleph Bet. E hoje eu já posso começar a caminhar aí na soletração deste idioma, né, que é o hebraico. E o principal de tudo é poder ter uma clareza melhor dos textos sagrados. Então eu fiquei muito feliz. Para mim foi assim honroso estar aqui no Betel Brasileiro, tendo aula com um professor tão gabaritado e com uma turma maravilhosa também. Aprendi muito com o professor, aprendi com os meus amigos e hoje eu já arrisco até falar alguma coisa em hebraico. Então, eu aprendi a falar a bênção de Araão, né? Que diz: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yer Adonai panavilecha verkonecha, Issa Adonai panavilecha veyasilecha shalom. Obrigado. Muito bem, Pablo. Agora diga-me o que você achou do trabalho de exegese do Salmo 139. Como o nome já diz, né? Foi um trabalho. Não foi fácil, mas graças a Deus nós adquirimos as ferramentas adequadas com as aulas e foi o desfecho deste curso, né? Fizemos, vai passar a avaliação do professor ainda, mas cremos que a gente vai ter êxito. Agradeço os companheiros que estudaram junto, que ajudaram nessa exegese, e a partir de agora a gente tem um novo olhar acerca dos textos sagrados, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, pregar o evangelho, então a gente já tem em mente a base no hebraico. E foi muito bom essa experiência. Não foi fácil, né? Trabalhamos bastante, oramos bastante, mas foi muito bom. Muito bem, Pablo, muito obrigado pela sua contribuição. Deus te abençoe grandemente. Muito bem, o nosso próximo aluno que vai contribuir conosco aqui é o aluno Hamilton Martins. Olá, Hamilton, tudo bem? Boa noite, professor Davidson. Tudo bem? E é um privilégio a gente estar aqui falando sobre as aulas de hebraico, falando sobre o aprendizado que a gente teve e sobre a exegese do Salmo 139. Então, a respeito das aulas, durante todo esse ano, foi descontraído, foi leve, foi lúdico a maneira que você transmitiu os conhecimentos. E antes a gente tínhamos temor de aprender, de estar em contato com uma nova língua, né, que é o hebraico, que é uma novidade para a gente. Mas, graças à sua especificidade, você trouxe conteúdo, trouxe bagagem, conhecimentos para a gente. E, assim, muitas coisas foram clarificadas diante do estudo do hebraico. E sobre a exegese do Salmo 139, foi
muito trabalho, mas foi prazeroso. Você esteve orientando, a turma toda participando, cada grupo fez a sua parte e aguardamos agora a sua avaliação, mas eu tenho certeza que o saldo é bem positivo. Amém, obrigado, querido Hamilton. Deus o abençoe também. Agora a próxima aluna é uma aluna muito especial, a nossa querida Érica Hartz, porque ela que deu a ideia do tema da exegese final dos nossos alunos. Olá, Érica, tudo bem? Como vai, professor? A graça e a paz. Prazer estar aqui com o senhor nesse momento. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que eu não fui exatamente a mentora intelectual do projeto. Ao ler um dos seus livros, aquela análise do Salmo 23, eu fiquei maravilhada com a leitura. E como eu tenho um carinho muito especial pelo Salmo 139, eu pensei, puxa, por que não sugerir ao professor Davidson que ele produza algo em relação a esse Salmo 139, que é o Salmo do meu coração? E levei essa questão ao professor. E, para minha surpresa, cerca de 2 semanas depois, o senhor falou que esse seria o nosso trabalho de exegese e que nós teríamos essa responsabilidade de, junto com a sua orientação, que foi fundamental no desenvolvimento do trabalho, e que com isso o senhor poderia pensar a respeito de uma publicação futura, né? Foi algo que me deixou assim bastante feliz, mas ao mesmo tempo um pouco assustada com a grande responsabilidade. Quanto ao trabalho, a equipe em que eu fui inserida foi fundamental para que esse trabalho fosse bem sucedido. Os meus irmãos e amigos que estão no grupo, eles foram assim sensacionais na pesquisa, no desenvolvimento do trabalho, extremamente responsáveis e com certeza fizeram tudo para a glória de Deus. Então, a nossa palavra é de gratidão ao Senhor pela sua vida, professor, que realmente transformou esses momentos das aulas de hebraico, que a princípio realmente me causaram bastante temor, mas transformaram essas aulas num ambiente realmente leve, descontraído, de muita empatia pelo aluno. Eu percebia isso na sua vida. Então, muito obrigada, professor, por essa oportunidade que o senhor nos concedeu. Obrigado, minha querida. Com certeza a sua ideia vai vingar, vai se tornar um livro mais à frente, se Deus nos permitir. E quem sabe, né, vocês terão também, você que me ouve aqui no podcast, terá a oportunidade de conhecer esse livro que vamos produzir com a ajuda dos nossos alunos, tá bom? Muito bem. Nossa próxima aluna foi uma aluna que tem me acompanhado já há algum tempo, já é a segunda turma que ela participa como ouvinte dessa vez. Ela passou em todas as disciplinas do hebraico e ela tem, assim, um carinho muito grande pelas aulas que temos apresentado aqui. Olá, querida Elaine Caldeira, tudo bem? Tudo bem, professor, boa noite. É um prazer estar aqui, podendo dar meu depoimento como aluna ouvinte, porque eu já tinha cursado hebraico com você. E o prazer de estar nas aulas, essa atmosfera lúdica também, que é característica das suas aulas, e as pérolas, que são as minhas favoritas, fez com que eu quisesse cursar novamente como ouvinte. Eu não tinha o compromisso das avaliações, mas tinha o prazer de estar aprendendo, né, com os meus colegas, e esse contato com a língua hebraica foi uma experiência enriquecedora. A minha postura diante do texto bíblico nunca mais foi a mesma, porque a gente precisa ter muito temor e respeito a questão da distância que nós temos, tanto cronológica quanto cultural, quando a gente pega um texto bíblico que é traduzido. Isso mudou a minha perspectiva. Então, eu sou muito grata, né, pela oportunidade de ter contato com o hebraico bíblico por conta disso. Então, é um privilégio ter o autor de livros que eu também tive a oportunidade de conhecer,
né? Livros que têm exegeses maravilhosas de textos bíblicos e ter esse professor em sala de aula nos trazendo essas pérolas todas as semanas. Foi uma alegria e um privilégio muito grande. Te agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado, minha querida Elaine. É também uma experiência muito inesquecível para mim dar ela para vocês, especialmente para você que tem me acompanhado já de algumas turmas, né? E tem sido uma bênção também. Muito obrigado pelas suas palavras. Deus te abençoe também. Muito bem, o nosso próximo aluno que vai também dar o seu depoimento sobre as aulas e sobre o trabalho de exegese é o nosso aluno Aderilson Araújo, também mais conhecido como Denis, aqui no nosso seminário. Tudo bem, Denis? Oi, professor, boa noite. Eu sou muito feliz, né, por ter participado dessa aula. No início, acredito que não só para mim, mas foi um desafio para todos nós, né, esse contato com uma língua tão importante que é de onde vem, né, a Bíblia, de onde foi escrita a palavra de Deus e nela guiamos a nossa vida, né? Então, foi um desafio aprender e aprendemos pouco, né, diante de tanto que temos ainda para aprender, mas acredito que foi uma oportunidade que o Senhor nos deu para termos esse contato mais próximo, né, com uma língua originária da Bíblia. Eu agradeço a oportunidade. Só tenho elogios à aula, foi dinâmica, foi interessante, foi inovadora para todos nós. Acredito que todo mundo saiu um pouco mais enriquecido, né, culturalmente, intelectualmente, e agradeço a sua paciência, né, e que teve com a gente. Inclusive, o trabalho que fizemos, acho que acrescentou muito, né, a nossa experiência, tanto acadêmica quanto pessoal, pois podemos, a partir desse trabalho, assim que formos preparar qualquer palavra, alguma mensagem, ou até mesmo na questão de ler, né, meditar na palavra de Deus, a gente saber como fazer a exegese do texto de forma mais próxima, né, do que a Bíblia realmente queria passar para nós. Amém. Muito obrigado, Denis. Deus o abençoe também grandemente. O nosso aluno que ouviremos neste episódio é o Fabiano Mascotto, um aluno muito alegre, muito festivo também, um aluno que tem ajudado bastante nos trabalhos e também no andamento das aulas. Olá, Fabiano, Deus te abençoe, tudo bem? Shalom, mestre. Prazer falar contigo mais uma vez. Feliz aqui em estar participando dessa turma, né? Acredito que essa tenha sido a mensagem que as pessoas deixaram aqui, né? Somos muito felizes, aprendemos bastante, mas é muito pouco ao mesmo tempo diante da grandiosidade da palavra de Deus, né? E as línguas originais são, aspas, o terror, né, do seminarista. Mas acredito que nesse tempo, nesse ano, foi um tempo de muito aprendizado e gostamos muito da sua didática, a forma como o senhor trouxe esse conteúdo para nós, e foi mais uma vez para mim, pessoalmente, um despertar, né, para o Antigo Testamento e agora a partir do hebraico. Tudo fica diferente a partir de agora. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Deus te abençoe também. Muito bem, o próximo aluno que também estará falando é o nosso querido Hamilton Silva, o gigante do nosso seminário. Tudo bem, Hamilton? Shalom, professor. Tudo bem? Assim como os meus colegas de turma expressaram, é um privilégio aprender o hebraico com a sua aula. É um privilégio aprender essa língua bíblica, que nos traz muita clareza, muito entendimento da palavra do Senhor. Então é um privilégio ter estudado nesse ano de 2024, é um privilégio a oportunidade que o Senhor nos deu, é um privilégio de aprender o pouco que nós aprendemos e levarmos para a nossa vida e até mesmo nos aprofundar para que nós possamos passar isso adiante para outras pessoas, as verdades bíblicas ao qual nós aprendemos aqui na sua aula, ao qual nós aprendemos com o hebraico, e nós vemos a importância de estudar o hebraico bíblico. Então foi um privilégio. Obrigado, Hamilton. Que Deus te abençoe também grandemente em seus estudos e em sua vida.
Muito bem, agora para terminar essa nossa jornada de vários depoimentos de alunos, eu gostaria agora também de ouvir o depoimento da grande professora Maria Edinalva. Ela é professora e também diretora do Seminário Teológico Betel Brasileiro, que tem a sua sede em Niterói. E estamos aqui no polo de São Gonçalo, mas ela também é a coordenadora de toda essa parte. Então, muito bem, Maria Edinalva, que Deus te abençoe, tudo bem? Tudo bem, professor Davidson? Boa noite, graça e paz. Nós louvamos a Deus por essa turma, né? Eu sempre escuto a empolgação dos alunos nas aulas, a forma como o professor conduziu a disciplina de hebraico foi muito importante. Eu percebi quantos alunos gostaram e aprenderam também, participaram do trabalho final. E com compromisso, com zelo e demonstrando aprendizado, né, nas aulas. Isso é muito bom. Louvamos a Deus porque o Betel Brasileiro não é apenas uma escola de teologia. Betel Brasileiro é uma grande família que procura entender que a obra de Deus é uma obra relacional, né? A gente se relaciona com intimidade, com amor, com respeito ao outro, não só academicismo, mas relacionamento, espiritualidade. Isso os alunos comprovavam, né? Testemunhavam nas aulas aqui com o professor Davidson. Deus abençoe o Seminário Betel Brasileiro. Está aguardando você que está nos escutando. Você pode vir estudar com o professor Davidson e participar das aulas de hebraico. Deus abençoe. E, professora, se alguém quiser fazer contato para poder, alguém que mora naturalmente em Niterói, São Gonçalo, aqui nas cercanias, como pode fazer contato com o seminário para poder se matricular? Sim, o Seminário Betel Brasileiro funciona todos os dias, de segunda a sexta, de 14 às 22. O nosso número para contato é 2628-706. Esse número também é exato, você pode entrar em contato conosco. Nós temos já inscrições abertas com descontos especiais para quem fizer sua inscrição agora no finalzinho do ano para ingressar no próximo ano. Isso aí, então é só fazer contato, pode falar com a professora Maria Edinalva ou então com o professor Wellington, não é? E então você vai se matricular num excelente seminário e terá uma excelente formação também para o seu ministério. Muito obrigado a todos os alunos e participantes pelas palavras, pelas avaliações e também pela participação neste episódio especial. Nós sabemos que, como líderes e professores, nós devemos sempre nos lembrar de que estudar o hebraico bíblico e a exegese do Antigo Testamento fortalece a nossa compreensão das Escrituras Sagradas, porque, de fato, ela é a revelação divina. As traduções informam e as línguas originais revelam, como eu sempre ensino aos meus alunos. Então, se este episódio foi edificante para você, assine o canal, curta e compartilhe com outros. Envie suas perguntas e sugestões por áudio. Quem sabe eu poderei produzir um novo episódio respondendo a sua dúvida. Bom, até o próximo episódio de Exegese e Exposição. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.